Olá, internautas, vocês que acompanham o canal Saiba Mais. Hoje, estou com a nossa primeira entrevistada aqui do canal, que é a psicóloga Natiele Sela. Ela é psicóloga e ela é especialista em psicologia clínica e também em avaliação psicológica. Nós vamos conversar hoje é um tema que está bem afluente, né? Principalmente das famílias, que é conflitos familiar na adolescência, né? Vocês que têm adolescente, você que está assistindo que tem adolescente em casa, que talvez deve estar passando por alguma situação, talvez essa entrevista com a psicóloga Natiele Sela vai te ajudar um pouquinho as dicas que ela vai passar. Bem-vinda ao canal, Natiele. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês. Que bom. E lembrando que a Natiele, a gente já tem um canal, né? Vocês podem também acessar o canal, a gente vai deixar um link aqui embaixo para vocês acompanharem também outras entrevistas, outras dicas que ela dá no canal dela, né? Que é o canal da Natiele Sela, para vocês também acompanhar assim, outros temas que tem lá dentro do canal da Natiele. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho de conflitos na família, né? Com adolescentes. Fala um pouquinho das causas, assim. Muitas famílias hoje estão enfrentando alguns problemas, né? Enquanto são crianças, eles são, às vezes, muitos pais falam, meu filho era muito mais fácil de lidar quando ele estava pequeno. Agora que ele entrou na adolescência, ele nem mal fala comigo. Como o pai, a mãe, a família pode resolver esses conflitos que está acontecendo dessa forma? Certo. É realmente uma questão, né? Aquela criança que era muito educada, muito bondosa, que era colaborativa, agora, de repente, não quer mais ajudar em casa, não quer concordar mais com aquilo que os pais gostariam que ele concordasse ou que ele fizesse. Por quê? O adolescente está se testando no mundo, ele está testando as suas forças, né? E aí, para isso, ele precisa de uma diferenciação, que é pensar diferente, questionar, né? Porém, isso traz muito conflito familiar, porque é o momento que os pais se sentem, bom, meu filho já não me ama mais, ele não valoriza aquilo que eu ensinei ou que nós temos de valores até agora. Então, esse é o momento dos pais acalmarem o coração, entenderem que ele é uma pessoa que existe, que não está para os pais, mas que ele é uma pessoa que tem valores que foram construídos durante essa infância, essa idade, né, da razão, do desenvolvimento, e que agora ele está testando as suas forças fisicamente e emocionalmente no mundo. Então, ele precisa passar por esse processo de questionamento para ele entender quem é essa pessoa no mundo, né? Quais são as suas características individuais, qual que é a sua personalidade, né? E muitas vezes também o pai comenta, meu filho, eu fiz tanto por você, né? Essa postura de falar isso pro filho causa talvez pode acontecer do filho ficar mais revoltado ainda, qual é a postura da família? Como que a família deve proceder nessas situações? Certo, muito importante pensar e entender isso. O valor que é estabelecido dentro da família de cuidado, de carinho, é algo que está posto para a família. Então, não é algo que deve ser cobrado, né? Então, o amor dedicado aos filhos, ele é incondicional, né? Ele nunca pode ser condicionado ao comportamento do filho, né? Então, meu filho se comportou mal, então eu não amo você mais o quanto eu amava. Para você ser um adolescente amado, você tem que ser obediente e tem que concordar com tudo aquilo que é posto para você, sem questionar. Não, né? É óbvio que dentro da família existem regras, limites e valores, mas é importante entender que o adolescente ele está observando as coisas de um outro ângulo, ele está questionando, né? E colocar para ele, bom, você é um filho muito amado, você é um filho que foi muito desejado, você é um filho especial para nós e nós estamos aqui por você e com você. E o papel do psicólogo nessa situação, qual que é o papel? Certo. Então, assim, óbvio, as famílias vão se autorregulando, não é toda a família que tem um conflito com o adolescente que precisa vir ao psicólogo para tratar disso. Então, muitas vezes a gente conversando com famílias de referência, com pessoas que sejam importantes para esse adolescente, isso também é um fator muito importante. Se ele tem um tio muito apegado ou uma tia, isso pode ajudar também? Pode, com certeza pode. O adolescente, a gente costuma dizer que ele é educado na adolescência por um adulto responsável que tenha valores semelhantes ao da família. Então, às vezes vai ser o pai do amigo dele, às vezes vai ser um tio que ele tem
de referência. E assim, quando a gente fala em exemplo, a gente está dizendo de pessoas que às vezes maqueiam comportamentos que não são reais. Então, quando a gente quer ser exemplo para alguém, a gente não é verdadeiramente quem a gente é. A gente precisa ser, né? Então, assim, para o adolescente, isso fica muito evidente. Ele tem um juízo muito crítico. Por exemplo, quando o pai tem um comportamento que não é verdadeiro com aquilo que ele quer dizer. Não coincide com as... Tipo, isso é errado, eu acho que ele Exatamente. Então ele vai questionar, pai, você me diz pra fazer isso, mas você faz isso. Você faz o contrário. Então ele provoca uma desorganização na família. Nesse lugar. Não é que, né, o filho não deva ser cobrado daquilo que é importante ele fazer. Ele tem suas obrigações. Qual que é o trabalho do adolescente? Estudar e, se ele estiver numa idade de jovem aprendiz e tiver interesse por isso, também. Mas o adolescente precisa entender que a maior e a principal tarefa dele na adolescência é desenvolver um bom trabalho na escola e colaborar com as coisas de casa também. O que ajuda muito um adolescente, né? É ele ser útil, ele fazer alguma coisa, ele saber fazer algo. Então, se ele souber fazer um doce, se ele souber preparar um alimento, se ele conseguir lavar bem a louça do café, do almoço, da janta. Então, o jovem, o adolescente, ele precisa, antes de querer entender qual que é a profissão, o curso, a carreira que ele vai seguir, para que ele serve nesse mundo? Qual que é a utilidade dele? Então, antes da gente ser um bom profissional, a gente precisa ser um bom homem, uma boa pessoa, né? Uma boa mulher. Então, quais são os valores? A gente precisa se perguntar. A gente pergunta muito pro adolescente, né? O que você vai ser quando você crescer? Qual que é o seu interesse profissional? Que curso você vai seguir? Mas a gente não pergunta quais são os valores dele, o que ele deseja ser, se ele quer ser um bom homem, se ele quer ser um homem justo, se ele quer ter uma família, se ele quer ser um pai de família honrado, honesto. Então, a gente precisa começar a olhar, amadurecer isso. Quais são os valores que eu coloquei como importantes para o meu filho? O que eu entendo que ele precisa amadurecer? Eu estou vendo que ele tem mais dificuldade para se colocar, se expressar no mundo, ou ele se expressa demais sem pensar. Então eu preciso... Filho, não é sobre tudo que a gente tem opinião. A gente às vezes precisa calar, silenciar, observar mais. O adolescente precisa disso. Eles não têm muita noção, né? É do desenvolvimento, da maturidade mesmo. Eles têm noção da consequência da atitude dele. Então a gente sempre precisa mostrar, bom, para cada atitude você vai sofrer uma consequência. E combinados. Cada ação, como se diz, uma reação. Uma reação, exatamente. Então, o adolescente ele precisa funcionar assim, bom, nós temos um conjunto de regras e valores aqui dentro dessa casa. Para cada regra e valor que não for executado da maneira como a gente combinou, o nosso combinado, vai ter uma consequência proporcional. Então, não adianta a gente colocar, por exemplo, o combinado era lavar a louça, vai ficar uma semana sem tablet. Não é proporcional. O combinado era lavar a louça, então você vai ficar sem aquele doce que você gosta quando a gente for ao mercado. Um exemplo. Então, a gente precisa que o adolescente entenda a consequência. Trabalhar a disciplina, né? Exatamente, a disciplina. Tá faltando hoje a questão da disciplina na família. Exato. Quando a gente fala em disciplina, as pessoas se assustam. É como se eu tivesse chicoteando meu filho, né? Ou agredindo, ou não é. Todos nós precisamos de disciplina. A gente não vai ao trabalho todos os dias, a gente não bate ponto todos os dias. Porque não ensinar o nosso adolescente a ter disciplina e constância. E, gente, muito bom nosso bate-papo. Gostei muito. Espero que nós tenhamos ajudado, né, nossos internautas, pais internautas, mães internautas que estejam assistindo esse vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, gente, pode também estar entrando em contato com a Natiele. Ela pode estar te ajudando. Às vezes você está passando por uma situação mais complicada, vocês podem estar procurando o trabalho profissional dela, porque ela é uma profissional competente, exemplar, especialista no que faz. E está aqui em Lucas do Rio Verde para atender todos vocês. Já está há muitos anos, na realidade, aqui em Lucas do Rio Verde. Natiele, obrigada. Espero você mais vezes no canal. Eu que agradeço. Deixem aí, então, suas sugestões, suas perguntas, inclusive para outros temas, outros assuntos que a gente possa conversar aqui. Eu estou à disposição, como a Eunice falou. Obrigada. A gente vai deixar também nesse vídeo, na descrição abaixo, o link do canal, do canal da Natiele, para se vocês assistirem aqui no meu canal e querem saber mais, porque ela no canal da Natiele tem lá outros assuntos também, né, Natiele? Sobre produtividade, enfim, sobre luto. Então vocês podem clicar e conhecer um pouco mais do canal da Natiele Sela.